Fala, nação rubro-negra, boa noite, eu sou Jerônimo Ferreira, mais conhecido como GG, e nós estamos chegando com mais um conteúdo de qualidade para vocês aqui no Onda Rubro-Negra. Antes de mais nada, eu sempre faço isso no começo dos meus vídeos. Eu venho agradecer a vocês que têm feito o nosso canal crescer, você que tem compartilhado nossos conteúdos, você que tem se inscrito nos nossos canais, você que tem deixado o seu like. É isso mesmo, o like é muito importante, galera. Para quem não sabe, o like ele é quando a pessoa está gostando do conteúdo, está gostando do canal. Isso é muito importante para a gente. E até o YouTube ele qualifica o nosso canal através do like de vocês. Então continue deixando seu like. Você que gosta dos nossos vídeos, ative o sininho para receber notificações a cada vídeo novo. A cada live nova, vocês vão estar recebendo a notificação e vão receber através do celular ou do laptop. Então, galera, é muito importante, não deixe de curtir nossos conteúdos, não deixe de se inscrever e deixe o seu like. É muito importante para todos nós aqui do Onda Rubro-Negra, tá ok? Hoje nós vamos abordar assuntos que nos deixam muito preocupados o restante da temporada de 2023. Temporada essa que não tem sido muito boa para nós torcedores e para o grupo de regatas do Flamengo. Haja visto que as principais competições que nós tínhamos para disputar, infelizmente não obtemos o êxito que a gente se preparou para isso. Nós torcedores nos preparamos para isso. O clube, já os jogadores e o treinador não se prepararam muito. Já visto esse planejamento aí que continua errado, ao meu ver, e não tem dado certo. Então vamos falar um pouco hoje do que aconteceu no Flamengo hoje. Como eu falei para vocês, as notícias não são muito boas. A voz está meio que falhando, mas vamos dar prosseguimento. O Flamengo é assim mesmo. Falar do Flamengo deixa a gente meio com a voz embargada. E a gente está vivendo um ano muito aquém do que a gente esperava. Estamos aí às vésperas de uma decisão do Campeonato Carioca que vai acontecer, acredite se quiser, no dia 1º de abril, conhecido como Dia da Mentira, né? Nos embalos de sábado à noite, às 20h30, no Maracanã. Eu acho que restavam poucos ingressos ainda, mas só pelo lado da torcida do Fluminense, a torcida do Flamengo, mesmo com tantas notícias ruins e mesmo com o ano não sendo bom para nós torcedores, a torcida do Flamengo comprou toda a sua parte que foi destinada à torcida do Flamengo. A do Fluminense restam poucos ingressos, eu acho que até sábado acaba. E vamos falar um pouco do que aconteceu hoje, das notícias não animadoras, mas notícias essa que nós torcedores, a gente mais ou menos já sabia que poderia acontecer. Principalmente no nosso, hoje, na minha opinião, em forma e com condicionamento físico 100%, sem sombra de dúvidas, é o nosso melhor jogador, que é o Arrascaeta. O Arrascaeta que vai passar por um tratamento alternativo, não, por enquanto, o próprio clube ainda não divulgou uma nota extraoficial, algumas fontes aí, o GE, o Lance noticiou aí que o Arrascaeta vai ficar de fora dos jogos da final do Carioca, dos primeiros jogos da Libertadores e dos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. E também contra o Maringá, adversário esse que foi definido no sorteio de ontem da Copa do Brasil. E sorteios esses que estão sendo muito bons, estão sendo muito generosos para nós rubro-negros. O chaveamento da Libertadores e ontem o nosso adversário da Copa do Brasil, mas a gente tem que definir isso dentro de campo. Não adianta nada ter esse favoritismo todo se dentro de campo a gente não fizer a nossa parte. Então é possível sim o Flamengo fazer uma ótima campanha nessa primeira fase da Libertadores, é possível sim o Flamengo ser o primeiro da classificação geral e decidir as partidas dentro de casa, já que a final também vai ser na nossa casa, abre aspas, no Maracanã. Então nós vamos pegar o Maringá na Copa do Brasil, o primeiro jogo vai ser na casa deles. Eu dei uma pesquisada aí por baixo, o estádio deles é muito acanhado, é um alçapão e cabe 14 mil pessoas
E eles estão querendo ampliar um pouco o estádio. Eu acho que está muito próximo da partida para eles tentarem essa ampliação aí. Querem fazer mais 1.500 lugares, mas vamos ver como é que vai ficar isso daí. De repente eles podem, se quiserem ganhar uma renda melhor, não sei como é que funciona a Copa do Brasil, se o time pode jogar fora do seu estado, de repente pode mandar o jogo para Brasília e aí fazer uma boa renda. O Maringá, que seria bastante interessante para o Maringá mandar esse jogo para outro estado aí e de repente garimpar uma boa renda. Mas vamos lá, vamos falar de do Diorjan Arrascaeta, que, como eu falei para vocês, isso já vinha se arrastando desde o final de setembro. Esse incômodo do Clubes já vinha se arrastando desde o final de setembro. Ele se sacrificou como os jogos do Flamengo, na Copa do Brasil, mostrou boa desenvoltura. A final da Libertadores, ele foi pro sacrifício, tanto é que na final da Libertadores ele já não estava 100% fisicamente como as outras outroras como ele estava jogando antes. Então, na Copa do Mundo também estranhou um pouco o Arrascaeta não ser tão aproveitado, já que ele é o melhor jogador do Uruguai, na minha opinião. Se não for o melhor, os top 3 ali do Uruguai. E é um meia que decide jogos, decide partidas. Tanto é que no último jogo que ele entrou como titular, ele arrebentou, ele jogou muito, fez 2 gols. Mas a gente tem visto aí que o Arrascaeta não está 100%. E o departamento médico tem que correr, ver e definir logo o que vai fazer com a Arrascaeta, se vai ser um tratamento alternativo ou se vai passar por alguma cirurgia. Me preocupa muito a situação da Arrascaeta, me preocupa muito o restante da temporada do clube. Nós temos 3 competições aí, 3 competições importantes, que é a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Então nós temos que organizar a casa. É muito difícil essa perda da Arrascaeta, é uma perda significativa. E vamos ver o que o Vitor Pereira vai arrumar aí. Se ele vai botar o jogador de ofício, que é o Everton Ribeiro, ou se vai inventar. O Gabigol que tem treinado separado aí, né, galera? Então eu espero que o Vitor Pereira não me aponte e venha com o Gabigol jogando como um meia de ligação. É bastante complicado. A gente tem visto as opções aí do Vitor Pereira tentando, improvisando os jogadores. Ele botou Everton Cebolinha na lateral direita, jogador que sequer joga de lateral e sequer joga na direita. É um jogador que sempre jogou na esquerda. Ele apareceu no Grêmio jogando na esquerda. Ele está vindo numa crescente boa no Flamengo. O Matheus França foi a mesma coisa. Ele botou o Matheus França na lateral direita e não deu certo. Então, eu acho que o Vitor Pereira, já que ele está observando a base, por que não garimpar um jogador da base, um garoto da base que pode vir resolver o nosso problema? Outroras aí que nós tivemos bons jogadores, craques hoje em dia, que resolveram o nosso problema e de repente a solução está ali dentro do próprio Flamengo. Então está na hora do Vitor Pereira de repente testar o Igor Jesus, o volante de ofício, de repente pode vir dar certo. Foi assim com o João Gomes, a gente tinha perdido o Cuejá, ficou um bom tempo aí testando o Arão, Gerson. São 2 jogadores que não jogam de volante de ofício, são jogadores ali que jogam próximo ao meio de campo, tanto é que o Arão fez muito gols no Flamengo, se aproximando na área. E vamos torcer para o Gerson também se recuperar, tecnicamente falando. Fisicamente ele está bem, mas tecnicamente ele está muito mal. Ele está muito abaixo do que ele vinha apresentando na França e apresentou no próprio Flamengo. Tanto é que no Olympique de Marseille ele estava muito bem, fez o gol da classificação que levou o time para a Liga dos Campeões da Europa e voltou para o Flamengo sob a desconfiança da torcida, desconfiança essa que acabou se confirmando, que a torcida estava desconfiada que o Gerson não ia vir para o João Gomes sair, e isso acabou se confirmando. E isso afetou muito o time tecnicamente. A gente perdeu aquele jogador de contenção, aquele volante que protege a zaga, e hoje nós estamos pagando o preço por isso.
A nossa defesa, que é uma defesa totalmente exposta, e é uma das defesas mais vazadas dos times do Brasil, os principais times do Campeonato Brasileiro aí. E nós estamos vendo esse primeiro semestre aí, um primeiro semestre muito difícil. A zaga do Flamengo tem sofrido gols bobos, alguns gols aí que é muito complicado, até juvenil não toma, como eu falei nos outros vídeos. Então, vamos torcer para a recuperação da Arrascaeta, seja uma recuperação de médio prazo, vamos torcer que não seja de longo prazo, que seja de médio prazo, que ele volte 100%. Mas se tiver que passar por uma cirurgia e recuperar o jogador e demorar mais um pouquinho, nós vamos ter que ter paciência. E o Bruno Henrique está voltando também, é um jogador que pode nos ajudar muito ali, de repente fazer uma triangulação no ataque, Bruno Henrique, Gabigol e o Pedro, de repente jogar com 3 atacantes, voltar ao sistema com 4-3-3, é um sistema que o Flamengo usou muito, mas para isso tem que ter alguém para proteger a zaga ali, e no momento nós não temos esse jogador. Então, galera, as notícias do Arrascaeta que circularam hoje nas principais mídias, aí, nas principais fontes de notícias, foi que o Arrascaeta vai ficar um bom tempo parado, inclusive fora das finais do Campeonato Carioca. Até o momento o clube não veio a público e não noticiou nada. É uma notícia extraoficial. O clube ainda não veio a público, o departamento médico sempre solta aquelas notas, mas até o momento não foi feito nada disso. Então, galera, é muito preocupante. Vamos torcer para o Arrascaeta voltar o quanto antes. Ele é o cérebro do nosso time, é um jogador técnico, um jogador que hoje não tem no mercado no Brasil. Se vocês forem pesquisar aí, não tem um jogador do nível do Arrascaeta hoje no Brasil. Então vamos torcer para o nosso meia voltar logo o mais rápido possível. E principalmente vamos torcer para o Vitor Pereira não inventar de testar jogador naquela posição ali, mas botar o Everton Ribeiro, dar liberdade para o Everton Ribeiro. Porque o Everton Ribeiro também estava jogando de um segundo volante quase ali, junto com o Gabigol. Eu estava vendo alguns jogos do Flamengo, desses aí que passaram, e a gente viu o posicionamento do Gabigol muito mais antes do meio de campo do que depois do meio de campo. Então, jogando ali uma função que não é dele. O Everton Ribeiro também. Por isso que o jogador teve uma caída técnica consideravelmente. Então vamos esperar e aguardar e torcer para o Vitor Pereira escalar os jogadores na sua real posição e eles vamos torcer para eles que eles tenham uma boa performance e que o nosso coletivo tenha um bom resultado, porque a gente está vivendo de lampejos de alguns jogadores, a individualidade de alguns jogadores. A gente tem que ter coletivo e não individualidade. A individualidade sim ganha jogo, mas o coletivo ganha títulos. Isso foi o Diego Ribas falou isso uma vez. Isso chamou muita atenção. É um jogador que tem a sua história no clube, passou pelo clube, jogador esse que poderia sim ser aproveitado para alguma função lá no clube. Ele que exerce esse poder de liderança, ele poderia estar ali ajudando a diretoria ou a comissão técnica do futebol. Imagina ele ali junto com o Juan, o nosso bravo Juan, jogadoraço que passou no Flamengo ali, que começou no Flamengo, fez sucesso na Europa, fez sucesso na seleção. O Felipe também, o Luiz, futuramente, ele vem se preparando. A gente vê algumas entrevistas de alguns treinadores que passaram no Flamengo, eles falam da inteligência do Felipe Luiz. Em alguns jogos ele até palpitou ali e ajudou, até o Rogério Ceni falou isso numa entrevista, e a gente pode ter um possível treinador lá na frente, Felipe Luiz que pode ser que seja o último ano dele como jogador profissional. Um jogador que esse ano vem sofrendo também, quase não jogou, mas graças a Deus aí o Lucas assumiu a posição ali, tem feito um grande ano, e eu acho que até que é um jogador que está sendo observado aí para a seleção, porque é uma posição carente também na seleção brasileira. Nós vimos na Copa do Mundo aí que as laterais, tanto direita quanto esquerda, estão sofrendo. Depois do Roberto Carlos, do Cafu, esses jogadores que passaram e fizeram história na seleção, a gente tivemos poucos jogadores aí que se firmaram. Marcelo, mas o Marcelo chegava na Copa do Mundo e jogava bem.
e o Daniel Alves. Mas, vida que segue, o Ayrton Lucas tem totais condições de vestir a camisa da seleção, mas a seleção dele é vermelha e preta, é o Flamengo. E vamos torcer que ele continue nessa desenvoltura, nesse bom futebol, nesse grande futebol. E é um garoto novo, foi uma baita contratação do Flamengo. Em falar em contratação, não quero dar um banho de água fria em vocês, mas o próprio Marcos Braz ontem, em uma entrevista que eu vi ele, não me recordo se foi na ESPN ou na Sport TV, ele falou que nessa janela aí não vem mais ninguém, galera. Vamos ficar somente no Gerson e no Rossi. Rossi que não vem vivendo um bom ano, saiu do Boca Juniors, foi emprestado, e no time que ele está lá na Arábia, salvo não me engano, ele não vem jogando, jogou poucos minutos e está vindo com uma certa desconfiança aí da torcida do Flamengo. Vamos torcer para que o Rossi venha jogando bem, para ser a reserva do Santos que cresceu, cresceu bem tecnicamente falando nesses últimos jogos aí, principalmente. Ele voltou a ser o goleiro que foi no ano passado, que veio e nos ajudou muito, foi muito importante para os títulos da Libertadores da Copa do Brasil. O próprio Diego Alves, na época, falou que a melhor contratação do Flamengo no ano de 2022 foi o goleiro Santos. Então vamos torcer para o bravo Rossi vir nos ajudar aí na reserva do Santos e vamos torcer para que venha com tecnicamente bem, fisicamente bem também, né? Porque até o momento não disse que veio lá no time da Arábia. Vamos torcer para que ele venha bem para o Flamengo. De repente pode ser até uma forçação de barra para ele não ficar na Arábia e vir para o Flamengo logo, já que ele tem pré-contrato assinado. O Flamengo no meio do ano ele pinta aí na Gávea. Ele é um bom goleiro, ele fez boas temporadas pelo Boca Juniors e veio para o Flamengo. É um bom goleiro, é um goleiro novo ainda, então pode ser que dê frutos ali para o Flamengo. Então, galera, não vai ter contratações nessa janela aí. O Marcos Braz ontem, como eu falei para vocês, ele confirmou que até essa janela aí que se fecha agora 4 de abril não vem ninguém, vamos jogar com o que temos. O elenco é muito qualificado, como eu falei para vocês, de repente dentro do próprio clube, lá no Sub-20, nos garotos da base, pode vir as soluções que a gente tanto almeja, tanto espera. Já veio 2 aí que estão arrebentando, sem sombra de dúvidas. O Matheus França, o Matheus Gonçalves, tem sido a nossa válvula de escape, garotos que assumiram a responsabilidade. Você vê que o Flamengo não está numa boa fase, mas os garotos vêm jogando bem e vêm demonstrando um grande futebol. E o Matheus Gonçalves que volta agora, já que no último jogo contra o Vasco ele ficou de fora, porque ele foi expulso no primeiro jogo da semifinal. Então, o Matheus Gonçalves volta agora, o Matheus França, que arrebentou, entrou, assumiu a responsabilidade. Ele e Pedro Ayrton Lucas foram os melhores jogadores em campo contra o Vasco. Então, como eu falei, de repente os nossos reforços já estão ali. Basta o Vitor Pereira, como ele ouviu em alguns noticiários, ele está indo na base, tem visto alguns jogos do Sub-20 e de repente ele pode ali garimpar algum jogador. Então, galera, para finalizar, vamos falar da licitação do Maracanã. Licitação essa que está muito complicada. A princípio, o Flamengo e o Fluminense continuam administrando o Maracanã até o final de abril, mas a partir de maio, galera, infelizmente o Flamengo pode ficar sem Maracanã até o resto da temporada. As notícias hoje não são muito boas, mas ficou até para a semana que vem essa decisão aí. E nós temos uma pedra no nosso sapato, que é o Vasco, que tem estádio, enche a boca para falar que tem estádio, mas está aí tentando de todas as formas administrar o Maracanã. E infelizmente o Flamengo está pagando o preço de não ter sua casa própria, o seu estádio. E hoje nós estamos refém do Maracanã, estamos refém, acredite se quiser, do Vasco. Então o Flamengo já passou da hora de parar de contar ladainhas, iludir sua torcida e realmente definir o que quer. Administrar o Maracanã está meio complicado. Ou partir para sua casa própria, porque sai ano, entra ano. Olha, nós vamos fazer um estádio no gasômetro. Olha,
Teve até aqui próximo aqui de onde eu moro, no Niterói, também surgiu uma notícia na época do Bandeira de Melo também, que o Flamengo poderia estar vendo um terreno aqui no Niterói construir seu estádio, mas aí nada aconteceu, nada deu certo, e agora nós estamos aí no refém do Maracanã e podemos ficar o resto da temporada sem Maracanã. E isso é mais um agravante para o ano do Flamengo. Você imagina a gente estar nessas competições aí, vamos pegar o time da altitude lá no Equador e aí vamos partir para o sacrifício. Não tem Maracanã e vamos mais uma vez partir para... A torcida sempre fala, onde o Flamengo joga em casa. Gente, beleza, concordo, o Flamengo enche, é campeão de bilheteria, sem sombra de dúvida. O Flamengo é sensacional, espetacular, mas isso atrapalha a logística, essas viagens. Nós pagamos o preço no ano de 2017, salvo não me engano, 2016, 2017, que a gente ficou sem um estádio para jogar aqui no Rio de Janeiro. Nós tivemos que jogar fora do Rio e isso prejudicou muito tecnicamente devido à logística. Então, galera, essas foram as notícias de hoje. Um vídeo bem resumido para vocês. Desculpa qualquer coisa. Eu, como sempre falo, estou aqui tentando melhorar mais e mais para vocês. Vocês que têm nos ajudado muito, continuem nos ajudando, continuem se inscrevendo, continuem compartilhando nossos conteúdos, continuem curtindo nossos conteúdos. E, por favor, galera, deixe seu like. O like é muito importante. A cada like que você deixa, o YouTube entende que vocês estão gostando e aprovando o nosso conteúdo. E é muito importante. Ative o sininho também. A cada vídeo novo, a cada live, vocês vão ser notificados ali e vão receber um alerta que tem vídeo novo no Onda Rubro-Negro. Então, galera, boa noite para quem vai assistir o vídeo agora, bom dia para quem vai assistir o vídeo amanhã de dia e boa tarde para quem vai assistir o vídeo à tarde. Valeu, galera. Muito obrigado por tudo, uma boa noite e vem na onda Rubro-Negra.